Liga aí, liga aí, liga aí, liga aí, liga aí, liga aí. Agora na Rádio Ives, programa Diga Aí, um programa para mexer com suas referências musicais e culturais. A apresentação do cantor e compositor Alisson. Vamos conhecer a produção de artistas independentes de Sergipe do Brasil. Então, diga aí, cola com a gente. Diga aí, diga aí, diga aí. E aí, meus caros ouvintes, mais um programa Diga Aí, rolando para vocês. Todo mundo seja bem-vindo aí para essa audição informativa, divertida, significativa, principalmente. Essa voz aqui que vos fala é de Alisson. Certo? Eu gosto de música, tenho composições e recebo pessoas também que gostam de música e também que têm composições, né? Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês aqui o nosso convidado de hoje, tá? Da cena independente aqui de Sergipe, aqui de Aracaju e tal. Bem, só firmando de novo o compromisso que a gente tem aqui com a Rádio IFES, né? Que é esse compromisso justamente de dialogar com a cultura local, tá? Da gente fazer esse diálogo com a produção cultural mesmo. Então, na Rádio IFES você tem a oportunidade de escutar, inclusive, o som, né, de Sergipe, o que está rolando agora, as produções de artistas sergipanos. Então, a gente tem essa oportunidade de ouvir, porque é uma das missões mesmo da rádio pública, né? Eu penso isso, a Rádio IFES também tem esse compromisso e a gente só faz os programas nessa direção, certo? Bem, sem muitas delongas, né? Vamos já iniciar o nosso bate-papo dessa semana, tá? Desse episódio do Diga Aí, né? Episódio 7, inclusive. E aí a gente tem aqui um convidado ilustre que também lançou há pouco tempo também a sua obra, né? Uma parte da sua obra, melhor dizer, a obra inteira não. Estamos aqui sem muitas delongas com Alci Rezende. É isso aí, galera, caros ouvintes da Rádio IFES, Comunicação Sem Fronteiras. Quero deixar aqui meu abraço aqui ao grande amigo, compositor, poeta, professor e grande fomentador da cultura local, o professor Alisson. Muito obrigado também pelo isso, por abrir o espaço aí, né, para a gente estar conversando, batendo esse papo. É um canal importante para a divulgação da nossa música, divulgação da nossa arte, divulgação da nossa história. Estamos aí para contar para vocês aí o que foi que rolou aí nos bastidores, o que aconteceu aí na gravação do Não Alimenta Alucinações, do primeiro disco, né, de uma série de coisas que vai acontecer durante a vida e a existência da Dey Rezendes. Aí, show. Bacana, Alci. Bem, como eu disse, Alci está representando uma banda aqui, né? Dey Rezendes, né? Que tem mais gente que faz parte, ele está aqui fazendo essa representação, a gente vai fazer esse bate-papo. Alci, você é professor de quê mesmo, cara? Sou professor de inglês, cara. Você é professor de inglês? Língua estrangeira, inglês. Sou professor na Rede Municipal de Riachuelo, fui professor também na Rede Municipal de Divina Pastora. Sou professor também do canal dos concurseiros, né? Dou aula também para quem está prestando, querendo entrar no serviço público, né? Sim. E também sou professor particular, né? E dou aula também de português para estrangeiros. Trabalho nessa área aí. Caramba, você trabalha pouco, viu, cara? Pouca coisa nesse currículo aí. Pô, eu cansei até, né? Então, vocês estão percebendo, vai ser um bate-papo aqui, né? Dentre outras coisas também de professores, tá? Só que a gente vai focar, a gente promete que a gente vai focar mais, tentar, né? Focar mais na música, na produção de Rezendes aqui. Se surgir um espaçozinho, a gente também fala algumas coisas aqui, mas... Isso aí. Bem, a primeira coisa aí, né, Alci... Cara, a gente sempre se encontrou, de certo modo, acho que lá no Helenildo, lá no centro da cidade, né? No Helenildo's Rock Bar, né? Isso. Tal, sempre ali, vez ou outra, ou você tocando, né? Ou você chegando lá para tomar uma cerveja, às vezes eu tava lá com o Erasmo também, né? E sempre me passou muita impressão dessa sua interação, dessa sua vivência mesmo, assim, com esse lado mais boêmio, assim, vamos assim, mais do cotidiano de Aracaju, né? Você é daqui de Aracaju mesmo? Não. Eu sou filho de Riachuelo, eu nasci lá na maternidade Nossa Senhora da Conceição, a maternidade que ainda existe, né?
Quero até mandar um abraço aí a galera, os ouvintes que estiver ouvindo lá da minha cidade de Riachuelo, né? Abraço, Riachuelo. Isso aí. Então, minha infância foi toda lá. Vim para Aracaju quando eu tinha já uns 12 ou 13 anos e morei aqui, mas sempre ficava naquele pêndulo, né? Assim, né? Sempre ia visitar lá. Minha família, a maior parte está lá ainda. Então, até hoje a gente fica nesse pêndulo aí. Né? Mas me considero aracajuano, né? E nascido e criado no interior de Sergipe, na cidade de Riachuelo. E a sua vivência, cara, em Aracaju, assim, qual é a sua relação com Aracaju? Sua relação mais de amor, de ódio, amor e ódio, qual é a sua relação? Cara, eu tenho uma história, assim, belíssima, assim, com Aracaju, porque eu, quando cheguei em Aracaju, né, eu vislumbrei, assim, uma cidade grande, né, e fui conhecer a praia, assim, tal, e ali comecei a escrever. Na praia, comecei a escrever alguma coisa. Escrevia algum papel, alguma coisa. Qual praia que você ia? Você ia na Atalaia mesmo? Eu ia na Atalaia. Meus pais, a gente ia sempre na Atalaia mesmo. Né? Antigamente não tinha até aqueles arcos, mas a gente ia com os familiares da gente, né? Pegava o carro, até de Riachuelo mesmo. Mas quando eu vim morar aqui, ia muito com um primo meu, né? Que também é professor, né? Que ele é bem mais velho, ele me levava, tal e tudo. Então eu tive essa bênção assim do mar de Aracaju, da praia de Aracaju, né? da orla de Aracaju. Então isso me encheu muitos olhos, comecei a escrever. A minha relação de Aracaju é uma relação de amor mesmo, não tenho ódio assim ainda não. Ainda. Eu espero não ter. E com isso, cara, culminou em eu gravar uma música. Eu fiz uma música, né, sobre Aracaju, uma música chamada Amoraju. Sim, que tá no disco, inclusive. É a terceira faixa do disco, que foi o primeiro videoclipe oficial que nós lançamos. Sim, verdade. Sim, foram 3, salvo engano, não foi? São 4. 4 clipes. 4 clipes oficiais. Certo. E tem aquelas lives também, lives que se fazem. Live sessions que tá lá no YouTube, no nosso canal. Lembrando a galera que quiser dar um saque lá no nosso canal, de Resendes, né? Se inscreve lá e dá um saque lá, a gente tem muito material. E essa música, ela responde essa sua pergunta. Eu vi Aracaju como se fosse uma menina me abraçando, uma mulher me abraçando, assim, sabe? Me abraçou mesmo assim, de peitos abertos, e eu escrevi isso, né? Amoraju, né? Sim. Vai chover de amor, de paixão por Aracaju. Essa é uma das músicas mais ouvidas nas nossas plataformas de streaming. E esse videoclipe a gente conseguiu colocar na TV Sergipe, naquele programa lá do... Como é o nome do programa? Sons de Sergipe. Sons de Sergipe. Na semana passada, eu estive aqui conversando com o Mildes. Não sei se você... Conheço o Mildes. Ele também fez uma música também bem contemporânea. Quando a gente acabou de lançar Amoraju, ele também lançou. Eu lembro. Eu acho que é... Como se fosse um cordel. Como se fosse um cordel, que é belíssimo aquele trabalho. Bem legal. Inclusive, até o Mildes falou uma coisa curiosa. Vou já jogar para você. Sim. Essa ideia que ele rolou aqui, que ele disse assim, que o aracajuano, né, o cantor, né, o compositor independente que está em Aracaju, ele tem que fazer uma música para Aracaju. Aí até eu brinquei com ele. Então quer dizer que, tipo assim, diz, né, que o ciclo, né, o sujeito tem que fazer um livro, plantar uma árvore, ter um filho, e se for aracajuano, tem que fazer uma música para Aracaju. O que você acha disso aí, cara? Cara, não, eu acho que não, eu discordo disso, assim. Eu na verdade, fiz porque foi uma coisa que veio realmente da alma, veio espiritual, veio a composição, né? Porque a gente... Orgânico, né? Orgânico. A gente que é compositor, a gente tem que aproveitar esses insights, né? Eu aprendi isso e eu perdi muita coisa. Hoje, com o advento da tecnologia, a gente tem um telefone celular, né, que a gente consegue gravar, né? Você grava notas. Consegue gravar notas, consegue gravar solfejos, né? Consegue gravar as ideias de como você quer criar. Mas antigamente, quando eu fiz essa música em específico, que foi que eu comecei a escrever essa música, eu era adolescente quando eu comecei a escrever e terminei lá na minha fase adulta e gravei. Você começou na adolescência? Eu comecei a escrever. Quantos anos assim, cara, você tem ideia? Vamos lá. Eu comecei a escrever essa música, eu acho que eu tinha 14 anos, cara. Hoje eu tenho 38. E ela foi lançada há 2 anos atrás. Então, você acho que tem uns 20 anos, né? Eu não sou muito bom de matemática, não. Eu sou da área de humanas. Daí uns 24 anos. Né? Não, dá isso aí, né? Porque eu não sei se vou passar até uma bola para você, se acontece esse fenômeno com você.
Às vezes eu tenho muitas coisas que vêm, inspirações da minha adolescência, que acabou virando parte do Momento Alucinações, desse disco. Porque tem um bojo de músicas que não entraram nesse disco, que também são influências de passagens, de insights que eu tive na minha adolescência. Cara, eu acho que tem muito assim, comigo, depende muito, assim, que eu acredito muito, assim, que nós somos meio como o Fernando Pessoa dizendo, nós temos vários eus, né? E esses vários eus, eles vão sendo construídos também, seja no momento do que você está vivendo, né? Às vezes são experiências muito intensas e você transforma aquilo em composição, isso acontece comigo. Ou tem a questão da passagem do tempo, que às vezes você começa, como você falou aí, né? Acontece comigo também. Você escrever, sei lá, eu escrevi uma ideia e tal, aí depois de um tempo, depois eu vou retomar aquela ideia e aí eu já em outra camada, saca? Um outro eu, assim, porque é um pouco daquela coisa da filosofia, né, do Heráclito, né, de que o homem que entra no rio no dia seguinte ele não é nem mesmo homem, nem o rio é o mesmo, porque o rio já passou. Então, eu acho que rola muito isso comigo também, com diversas composições. Inclusive, pegando esse gancho, a Moraju, quando eu comecei a escrever, ela não era dessa forma, né? Assim, quando ela foi terminada, né? Ela já foi terminada de uma forma bem diferente, né? O rio já tinha passado, né? As ondas de Aracaju já tinham rolado 20 anos e tal. Assim, mas o sentimento permaneceu o mesmo até agora, né? Ela é um pouco diferente. Terminei. Ela é um pouco diferente do disco. Isso, eu ia falar isso. Ela é um pouco diferente mesmo do disco. O disco é uma bossa novazinha, não é uma pegada meio bossa nova. Exato. E não foi nada proposital, foi uma coisa que realmente aconteceu. Eu olhei assim e falei, cara, é isso, vamos deixar assim mesmo, né? Porque a gente tem meio que um estigma, né? Que a gente é do rock, né? A gente tem a veia rock, a coisa tem que ser rock. Não, eu acho que a música, ela é além do rock. Eu penso assim, eu faço música, eu não faço estilo musical. É tanto que eu tenho composições meio samba, assim, mas eu tenho uma vertente, tem essa veia rock and roll. Nas minhas músicas você vai perceber, eu não consigo fazer um rock, eu não consigo fazer um samba sem falar de rock. Eu não consigo fazer um jazz, sei lá, um jazz já é muito mais próximo do rock, mas eu não consigo fazer sei lá, um bolero se eu não colocar o rock and roll ali. Eu fazendo particularmente a música, vocês vão ter essa percepção, né? É tanto que a Moraju tem alguns elementos ali, né, que apesar de ser uma bossa, um sonzinho mais suave, né? Ele tem alguns elementos ali elementos rock, né? Sim, é uma bossa com pegada rock, né? É isso aí, é mais ou menos isso. Eu também tenho essa perspectiva assim de que o rock, assim, às vezes a gente limita mais a estilo musical, né? Isso. E eu acho que o rock ele vai além disso. É verdade. Né? Vai além disso, assim. Tem uma estética, obviamente, mas muitas vezes ele é estilo de vida. O rock também pode ser estilo de vida. O rock pode ser também uma percepção de mundo. Isso. Né? E aí você traduz isso em música, né? Você vai pegar e às vezes ela pode, essa forma, né? O estilo de vida, a forma de ver o mundo pode caber, inclusive, numa bossa nova. Né, como Perfeito. Você viu. Eu ia perguntar, aproveitar já o gancho, já que você disse que você compõe dentro de estilos diferentes. Quais são suas influências, cara? Assim, cara, a Delcy, a minha. Meu pai foi assim a minha grande influência na música, né? Desde criancinha, meu pai tinha uma vitrola, né? E tinha vários discos, né? A velha vitrolinha. Cara. Meu pai também tinha o meu avô. Então, aí ele tinha vários discos, assim. E meu pai era igual a mim, assim. Ele era bem eclético. Ele tinha disco do ABBA, do Led Zeppelin, tinha disco também dos Fíveres e ao mesmo tempo tinha do Reginaldo Rossi e do Chiclete com Banana e tinha também do Axé Bahia e aí, eu acho isso muito incrível. Ele tinha essa série de coisas, né, de Clemilda, sei lá, enfim, ele não tinha estilo para ouvir música. E eu acho que essa é a grande sacada na minha história musical, que eu não me apego a estilos, eu gosto da música. Se eu achar que a música é boa, eu tô aí para fazer acontecer. E falando dentro disso, né, depois que a gente vai crescendo, a gente vai começando a realmente
verticalizar, canalizar algo que você sente mais prazer, né? Sente mais à vontade, né? E aí, cara, a minha adolescência, né? Que essa é a fase, eu acho, que é onde você descobre os caminhos que você mais se amarra de ver, de ouvir. Eu fui ouvir muito Beatles, né? Comecei a ouvir muito Beatles, né? E a minha fase foi na inícios da década de 90. Eu peguei a explosão do grunge, né? Peguei aquelas bandas de Seattle todas. Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, que eu me amarro pra caramba, né, velho? Stone Temple Pilots. Sim. E eu comecei a ouvir essa gama de músicas, de sons tal e tudo. E fui pesquisando de onde era que vinha aquilo tal. E descobri o punk nessa época também. Que aí eu, caramba, fui ouvir Ramones, fui ouvir Sex Pistols, fui ouvir Clash. E aí depois eu fui descobrindo outras coisas e cheguei no meu ápice nesse momento, que foi quando eu conheci uma banda chamada Sonic Youth. Que eu vi que aí eu disse, caramba, esses caras aqui, eles fazem tudo isso aí mais um pouco. Tem jazz, tem psychedelic music, né? Música psicodélica, tem jazzlação, tem... Porra, aqui eu me encontrei. E aí eu fecho o meu ciclo de influências aí. Mas depois disso, engraçado, eu não ouvi clássicos. Quem ouvia clássicos antigos era meu pai, tipo Led Zeppelin. Mas eu tinha ouvido os Beatles, né? Mas enfim, mas eu não tinha ouvido de verdade Black Sabbath, Iron, esses clássicos que a galera do rock sempre começa estartado em ouvir, né? Sei lá, Metallica. Eu fui ouvir depois essas coisas, né? Fui conhecer Black Sabbath depois, o disco da Bruxa, né? Com aquelas chiadas, quando... Eu me tremi, eu digo, caramba, esse som é massa pra caramba também. E aí, tal, aí... E depois fui ouvir Raul. Cara, então, a minha influência musical... A minha influência, ela é um bojo de coisas, assim. Eu não consigo delimitar para você. Mas, assim, eu sou um cara que eu sou aberto, né, a músicas de variados estilos. A minha primeira banda mesmo, que eu tive uma banda em Riachuelo chamada Freak, que era só cover da época do Nirvana, do Soundgarden, tal, e a gente fazia cover da época da galera do Seattle, né, Alice in Chains e tal. Sim. E depois eu não consideraria como banda, porque a gente se juntava uma vez para tocar uma vez durante um ano. Que era um festival que inclusive vai ter esse festival lá novamente. Quero mandar um abraço pra galera de Riachuelo aí novamente, falar sobre a Narcoelo, que vai rolar dia 11 de junho. Era essa festa, era a Narcoelo, e a gente se juntava a essa banda Freak. Mas aí eu ainda não considerava banda, mas banda mesmo, eu tive uma banda lá chamada Zé Pilinta. Por que eu tô falando isso? Porque a banda Zé Pilinta já não tem essa atmosfera. Zé Pilinta tem um cara chamado Francisco, que ele é muito do regional. Ele foi conhecer Chico Sainz em 1998, 99, 2000, até mesmo pós-morte de Chico Sainz. Chico, né? Pós-morte, ele morreu em 96, se eu não me engano, falha a memória. Aí foi onde eu fui conhecer sons regionais, assim, né? Rock com pegadas culturais, com mangue, aquele movimento mangue, beat e tal. Você vê que nos anos 90 tinha isso muito forte, né? Essas misturas, né? Porque você tinha a galera de Recife, aí você vinha aqui no Rio de Janeiro, você tinha o Rapa também, que fazia esse diálogo com o samba também, né? Com o reggae, com o rock, né? Com essa outra pegada. Você tinha o Mundo Universiário também, que é de Recife, que pegava o cavaquinho, Fred 04, com o punk e tal. E na banda Zé Pilinta, eu me reencontrei de novo dentro dessa vertente aí, cara. E aí me encantei pra caramba, me encanto até hoje. A gente gravou algumas coisas, Zé Pilinta tem algumas coisas gravadas. Infelizmente, a gente não acabou, deu uma pausa aí, né? Não acabou, damos uma pausa aí. Mas eu tenho também, dentro dessa minha coisa toda, eu gosto muito. Inclusive tem uma música no disco Não Alimenta Alucinações, que é chamada O Grito dos Gaiamuns. Sim, eu ia falar sobre ela também, mas já que você está falando, pode falar. Porque o Grito dos Gaiamuns, ela é meio que uma... como é que eu posso dizer? Zé Alonso é antes dela, e depois que termina Zé Alonso, eu fico assim, tipo, aqui está inacabado, aqui ainda falta mais eu aqui, presente, nessa vertente regional. Porque nesse disco eu quis trazer, né, com a banda, lógico, né, com
com os meninos também, trazer todas as nossas influências mesmo, sem se apegar a fazer um disco linear de coisas. Eu quero que a pessoa, pelo menos eu penso assim, que ele ouça meu disco e ele veja que, velho, aqui tem som assim, aqui tem uma pegada mais metal, aqui tem uma pegada mais hardcore, aqui já tem uma pegada mais regional, aqui tem um samba. Essa percepção também ao ouvir o disco, né? Como eu falei pra você, eu tava ouvindo, antes de começar a gravar, eu tava comentando com o Alci que eu tava fazendo um exercício, né? Que eu gosto de ficar ouvindo bastante, até pra entrar na atmosfera e tal, e aí fazer as perguntas, né? Eu já tava até cantando as músicas aqui, já, Anne, Bia, tal. Então tá ficando já íntimo já das músicas. Né? Bom, são músicas fantásticas. Vampira. Anne mesmo, é uma música fantástica. Anne, Melodia bonita. Ela foi escrita por meu parceiro, né? Roberto Rezende, que a banda... quem escreve praticamente as músicas, né? Eu e Roberto, né? Roberto Rezende e Alci Rezende. Ele escreve as melodias mais assim, açucaradas, como é que eu posso dizer, mais românticas. As baladas. Ele é o cara das baladas. Ele vem da. Ele é o cara romântico. Você é o cara mais bruto aí, no caso. Porque você faz mais gutural. Eu tenho essa onda, mas eu tenho meu lado romantismo também. Como ele também tem um lado dele mais agressivo, mas ficou assim, meio que caricato isso, né? Que a gente, às vezes, até agora, para dizer alguma coisa, pô, o cara ouviu disso, mas não é assim que é, pô. Mas na verdade não é, né? Ele tem alguns sons que é também pesado, uns sons mais agressivos. E eu também tenho as minhas baladinhas aí, né? Que não tá nesse disco ainda, mas o próximo disco que vai entrar aí, que a gente vai lançar, provavelmente no segundo semestre, a gente vai começar a gravar, né, o próximo disco. Aí talvez entre as minhas baladinhas aí. Anne e Bia mesmo, que eu estava falando, são composições belíssimas, né? São deles, de Roberto, né? De Roberto Rezende. São composições belíssimas, né? Que a gente, quando ele fez... E Anne foi a primeira música que a gente gravou para o disco, né? A gente não saberia que ela seria uma música que estaria no primeiro disco da gente, mas aconteceu. Ela foi a primeira música que a gente gravou com o Léo Airplane, né? Um abraço para Léo também, se ele estiver ouvindo aí. E tá aí, e entrou no disco. Massa, show. Bem, eu queria... Se você não terminou a questão dos Ganhamuns. Sim. Pronto, vamos lá. Os Ganhamuns é o seguinte, eu quis trazer essa vertente do rock regional, né? Se bem que ali é um cântico, né? E foi uma coisa meio que de improviso. Surgiu o insight durante as gravações, depois que a gente terminou de gravar Zé Alonso, eu mesmo comecei a cantar Seu Jada, Zé, o Cacumbi, bababá. Eu disse, rapaz, isso aqui vai dar uma música. Seu Jada. Aí eu, caramba, aí os caras falaram, rapaz, isso aí é legal, tal. E ela foi uma música que foi um cântico que eu mesmo achava que o Zé Alonso, somente o Zé Alonso no disco, para mostrar esse lado regional da gente, era pouco. E o Grito dos Ganhamuns entrou para meio que englobar e trazer o que eu estava precisando, o que eu achava que o disco precisava nessa pegada regional. É tanto que ela, apesar de ser só um cântico, tal, que a gente ali tem alguns elementos de tem ganzá, tem alfaia e tem apito, mas também tem guitarra. Sim. Tem uma guitarra cabulosa, que quem colocou aquela guitarra ali também colocou, não foi improviso, mas foi assim, num estalo, no feeling, foi Fabrício Rossini, lá do Maca. Sim, do Maca Records. Foi. Eu falei assim, sofejando pra ele, rapaz. Aí ele conseguiu, ele botou aquela guitarra. E aí? Tirando, né? Foi, gostou. Tá perfeito, não faça mais nada, é isso aí que eu quero. Então, vocês gravaram... o Grito dos Ganhamuns foi gravado, foi produzido no estúdio durante as finalizações da gravação de Zé Alonso, que é a última música do disco. Sim. Né? Em tese seria a última música do disco. E como eu estava falando para você, caramba, aí eu ficava na minha cabeça, não, velho, eu acho que tem que ter mais alguma coisa aí. E veio esse insight do Grito dos Ganhamuns, né? Que eu acho belíssimo. Inclusive no disco, assim, ouvindo algumas vezes, né? E você explicando, falando aí, eu consigo fazer um mapa de que ela tem momentos, né? O disco. Você tem um momento, você tem músicas que são mais agressivas, sim, né?
geralmente as que você canta, né? Assim, tem mais essa agressividade. Tem a parte mais melódica, que você já me falou pra gente aqui, que é o Roberto que faz mais, né? A autoria dele, né? Nesse caso de composição, são as baladinhas, né? A parte romântica. E tem essa outra parte mais regional, né? Que é essa influência dos anos 90, principalmente ali do Chico Sainz, que eu acho... Né? Se eu tiver errado, você me diga, que é o Zé Alonso e o Gritos Gaiamus. Exatamente. Né? São essas aí que tem essa marca, vamos assim dizer, né? Exatamente. Que essas duas músicas, ela é o marco dessa regionalidade, né? Desse rock regional que a gente pode proporcionar para esse disco. São essas duas músicas. E é como você disse, não tem para onde fugir. A grande gama de literatura de ideias, de onde foi que eu bebi isso, foi o movimento do mangue de Pernambuco, Chico Sainz e tal. Todos nós também, assim, temos influências, assim, faz parte, né? Isso vai aparecer, não tem muito para onde fugir, né? Isso. Galera, estamos aqui com o Alcir Rezende, né? Só para... A gente já está em uns 20 e pouquinhos de bate-papo. E aí, assim, só pra gente delimitar, pra vocês saberem, né? De repente, assim, vocês estão começando a ouvir agora, tal, não sei o quê, né? E aí, tipo, aqui, esse cara que tá aí, é o Alcir Rezende, que tá aqui do The Rezendes. A gente tá conversando sobre a banda, a produção da banda e desse último disco também, né? Que é o que a gente tá agora batendo esse papo, né? Não alimente alucinações. Isso. Uma coisa que eu queria perguntar pra você, em relação à banda, assim, já agora, né? Vocês são parentes, cara? Como é que é esse negócio? The Rezendes é uma banda familiar, a gente tava conversando aqui nos bastidores. Explica pra gente direitinho aí como foi esse processo de formação da banda e se tem algum parentesco entre vocês aí. Se tem, a gente um dia vai descobrir. Ou então vocês criaram a família, né? Porque dentro do pessoal do rap, principalmente, né? Família. O que acontece é o seguinte, os Rezendes, né, falando do princípio, que a banda nasceu em 2016 na universidade, né, ele também é professor de inglês, Roberto. Né, e a gente estudava na mesma turma. E gostávamos de rock e tal, e tudo, aquele papo, tá? Tinha os saraus que aconteciam na universidade, os trabalhos que a gente poderia apresentar, tal, e a gente começou a fazer essas coisas juntos, né? E a gente começou a criar essa afinidade na universidade. Aí eu descobri que ele também era Rezende. Eu digo, rapaz, esse cara é Rezende, será que a gente é parente, velho? Ele, rapaz, o meu Rezende é com Z. E aí o meu Rezende é com S. Aí eu digo, rapaz, vamos buscar isso aí. Aí ele, olha, meus parentes é de não sei aonde. Então o meu era de cidades meio que distintas da dele. Mas todos aqui em Sergipe. Todos aqui em Sergipe. E aí foi o que a gente estava conversando nos bastidores. Talvez essa questão de Rezende com Z e Rezende com S, não sei, mas pode ser que tenha sido erro de registro cartorário, né? Não sei se a palavra é essa. Mas quando antigamente as pessoas iam registrar, às vezes tinha um erro na ortografia, né? Às vezes a pessoa era Rezende com Z, e aí lá a moça do cartório, eu esqueci como é que chama ela, tabeliã, sei lá. Ela é tabeliã que chama? Tabeliã, né? Ela poderia até, sei lá, era Rezende com Z e ela, por um lapso lá, ela tinha colocado com S. Só uma observação, assim, rapidinho aqui. Você tem Rezende, mas a gente tem no estúdio aqui Rosendo, certo? Que é uma dissidência, né? A gente não sabe, a gente vai descobrir ainda aqui. E com Z, né? Com Z, Rosendo com Z. Rosendo tá aqui, eu conheço um Rosendo, agora eu me lembrei, cara. Conheço um Rosendo com Z. Conheço. Ele mora no centro da cidade. Mora ali. Hã? Nome, o nome dele. Não. Sim, nome mesmo, a gente estava comentando que, assim, a gente até uma vez na banda teve, assim, esse insight de querer, rapaz, se a gente fez um trabalho na universidade com um livro de quem, meu Deus, agora eu não vou conseguir lembrar, mas a obra é Roots, é de um afro-americano, a obra, e essa obra ela virou até série de TV nos anos 90, se eu não me engano. E o Roots é falando sobre as raízes desse cara, desse escritor, que eu esqueci agora o nome dele, cara. Se eu me lembrar, eu tenho que me lembrar. Eu sou professor, não posso esquecer, professor de língua inglesa, esqueci o nome do autor, que eu fiz um trabalho na universidade, mas eu vou lembrar. Ele fez esse trabalho, o Roots é raízes, né? Ele fez isso, ele descobriu que ele
tem raízes com o Kunta Kinte, que é um dos primeiros registros de africanos chegando nos Estados Unidos. Cadê? É esse mesmo. Alex Haley, esse cara aí. Fiz uma pesquisa aqui. Exato, é esse cara aí. Então a gente no meados do início da banda, Resende com Z, Resende com S, a gente na universidade fez um trabalho específico sobre esse livro, sobre esse livro Roots, de Alex Haley, e aí ele fez uma árvore genealógica, cara. Um trabalho incrível que ele fez. Ele foi descendo, foi descobrindo as famílias todas. E ele descobriu que ele era parente de um cara, um dos primeiros negros afro-americanos. Chegaram nos Estados Unidos, né? A chegar nos Estados Unidos, nos navios negreiros lá, para trabalhar nas lavouras lá. Aí eu e o Roberto ficou nessa ideia, rapaz. Vamos fazer essa árvore genealógica aí dos Resendes aí. Quem sabe a gente realmente é parente consanguíneo. Mas até então, só respondendo a pergunta, não, somos, né, até agora, né, que a gente ainda não sabe, somos de famílias distintas, apesar de ter o mesmo nome, né, foneticamente, né, você não consegue saber quem é Resende com Z ou S falando, só escrevendo, né. Respondendo, a gente é de famílias diferentes, mas ainda não sabemos. tá na pesquisa aí, né? Essa árvore genealógica. Isso. Eu vou continuar com Não Alimente Alucinações, mas na verdade, eu queria dar uma pequena pausa de falar um pouco do disco para falar sobre duas músicas que não entraram no disco. Certo. Né? Não Alimente Alucinações. Mas que vocês lançaram em 2021, deixa eu ver se eu anotei aqui. Isso, 2021. Isso. Foi Caixa de Papelão. Isso. Que vocês fizeram em parceria com a Lacertai, com o Deon, né? Isso. Não sei se... Itácia, né? Sim. E Chlorokillers. Isso. Não é isso? Em inglês, sabe? Tô falando com o professor de inglês, falando aqui um inglês maravilhoso. Chlorokillers. Foi um neologismo aí que eu criei, assim, quando a gente tava tentando colocar um nome pra música. Essa música em específico, vou começar falando dela, que realmente foram duas músicas que não entraram no disco, mas a gente lançou os singles antes, que é Chlorokillers e Caixa de Papelão. Vou começar falando sobre Chlorokillers. Chlorokillers não era para ser Chlorokillers o nome. Isso foi que eu fiquei nessa coisa de, rapaz, vou botar o nome dessa música com... Eu queria colocar o nome da música. Eu Não Vou Embora do Brasil. Ia ficar um nome... Que é uma das partes, né, dos trechos, né? Eu não vou embora do Brasil e a vacina vão negar e vão pra pá. E se não gostou, pra pá. Aí eu fiquei, porque aí eu comecei a ler muito, né? A música, o tema da música é realmente falando sobre a negligência do governo, né? Quero aqui deixar claro, a nossa banda, ela se posiciona em relação a isso. A gente é a favor da vacina, a gente é a favor da ciência, somos professores, a gente não pode negar a ciência, né? E fiquei muito pilhado com essa história toda, né? Com quem não ficou, né? Durante a pandemia, né? E eu disse, eu vou ter que escrever sobre isso, esse lapso aqui temporal, vou escrever uma música sobre essa onda aí que está acontecendo, sobre esses casos de negligência que está acontecendo no nosso país, e ela é uma música de protesto falando sobre isso mesmo, né? É escancarado, né? Falando sobre isso. E eu lendo muito sobre isso, né? Porque quando eu vou escrever algo, eu começo a ler sobre, né? Aí eu descobri um neologismo criado nesse tempo, acho que foi em 2019, final de 2019, que é um neologismo chamado chloroquiners. Quem são os chloroquiners? Chloroquiners eram aquele pessoal que acreditava que a cloroquina funcionava contra a doença. Caramba, eu não sabia. Tinha esse nome. Aí chamavam, os jornalistas começaram a chamar esse pessoal, essa sociedade, esse povo que acreditava na cloroquina, de chloroquiners. Aí eu disse, cara, nome massa. Aí eu comecei a pensar, eu vou botar o nome da música assim. Mas aí, tanto que na música tem achados de jornais falando sobre morte, a quantidade de mortes que ocorreu durante a pandemia. Sim, era isso que eu ia perguntar também. Esse processo de composição, como é que você foi fazendo aí? Você já está começando a explicar, só isso. Explica direitinho pra gente como foi que você foi montando a letra. Eu já tinha parte da letra na cabeça, né? E aí eu disse, cara, mas eu tenho que fazer um apanhado aqui. A gente tem essa mania de professor, né? De querer explicar, de tentar querer
explicar tudo para não deixar contextualizar. Eu sou do negro do navio, eu não quero pegar nada de ninguém e tal, para dizer que a gente é assim, pá. E aí comecei a ler, como eu estou dizendo, para realmente colocar as ideias no papel de maneira que se fecha a ideia no que eu penso, né? No que eu penso. Não estou dizendo que eu estou certo, que estou errado, mas é o que eu penso, que eu acredito. E aí chegamos nessa parte dos recortes de notícias, né? Que, poxa, muitas notícias falando. A gente todo dia ligava o jornal e via não sei quantas mil mortes diárias. Não sei quantas mil mortes diárias. Aí via o famoso presidente dizer, não sou coveiro, não sei o quê. Desdenhando da situação. Desdenhando da situação das pessoas que tinham perdido a vida, desdenhando das famílias, né, velho? Enfim, aí fiquei... Era um cenário terrível, assim, de guerra mesmo. Isso. De sobrevivência, né? De tentar sobreviver diante daquela incerteza. Eu tenho que fazer algo, eu tenho que escrever algo dentro disso. Não posso deixar isso passar, eu falando, né? Cloroquínares, não. Aí eu vi o verbo, que é o verbo assassinar. Sim, Killers, né? Como se fosse um assassino, né, cara? Porque quando você negligencia doses de vacina, você acaba atingindo pessoas, né? Isso acaba atingindo pessoas. Então eu achei que naquele momento a música deveria se chamar não Cloroquínares, mas Clorokillers, né? Que até combinou até com o fraseado e com o sotaque de como era falado o nome das pessoas que acreditavam mais na cloroquina do que na própria vacina. Inclusive na capa mesmo, assim, do símbolo, né? Você deixou alguns recados lá, tem alguns símbolos, camisa da CBF, né? Planalto, até o Congresso, melhor dizendo, né? Isso. Atrás também tem duas faixas, né? Com uma mensagem lá, que mostra muito esse cenário de negacionismo mesmo, de violência, né? Essa é a palavra que eu tinha esquecido de falar, né? Inclusive eu tive que deixar claro isso na música, né? O negacionismo vai te matar, né? Tem essa frase no disco. É uma música pesada, mas eu tinha que escrever sobre isso porque a gente quando tá nessa, eu estava numa verve de escrever muita coisa nessa época. Em casa, pandemia, dando aula online, a gente ficava meio pilhado, e a gente que é músico, né? E eu com violão, eu só vou escrever isso aqui. E tem uma frase que fala assim: o negacionismo vai te matar. Né? Para essas pessoas que eram, que eu não sei se ainda não é possível, que depois que houve a vacinação, praticamente em massa da população, a doença foi controlada. Então, contra fatos, não há argumentos. A vacina salvou pessoas. Né? E se fosse, sei lá, comprado a tempo, se fosse tomado essa decisão antes, poderia ter salvado mais pessoas, né? Poderia, não é isso? Se a gente tem 700 mil óbitos, sei lá, 600, eu não estou acompanhando mais. Já passou de 650. 650. Sei lá, poderia ter a metade disso. Sei lá, penso assim, né? Não sei se esse é um número real, mas enfim, eu penso assim. Sei que foi negligenciado e eu não passei em branco, fiz essa música aí. Clorokillers, quem quiser ouvir, tá lá, tá nas nossas plataformas digitais. Dê um saque lá nela lá e contempla lá aquele rock. Ela tá no YouTube também, né? Tá no YouTube, tá? Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube. Quando a gente lança assim, vai para todas, né? No YouTube ela também tá lá. Inclusive a gente vai lançar um lyric dela. Ah, é? A gente vai lançar um lyric vídeo de Clorokillers, que ainda estamos, né? Nessa onda aí, né? Sim. Ainda não terminou, né? Ainda continuou. O filme de terror, né, ainda tá aí, viu? Pois o terror ainda tá. Me chama muita atenção também nessa música que, dentre algumas das frases, né? Você falou da parte do negacionismo te matar, mas você também lança meio com uma frase de resistência, né? Que é a coisa assim, não vou embora do Brasil. Não vou embora do Brasil. Do tipo... Não vou desistir, né? Porque justamente assim... o cenário, né, como eu falei das camisas da CBF e tal, etc., que é uma apropriação também, né, do que é de todo mundo, reservando para um grupo, como se esse grupo fosse mais patriota, fosse mais brasileiro do que todo mundo. Que chato isso, velho. Eu tenho várias camisas da CBF em casa, da seleção, da CBF não, da seleção brasileira, e hoje fico assim, pra usar, fico meio careta pra cara, porque, tipo, essa galera meio que se apropriou desse símbolo, né, velho? Mas eu vejo muito nesse
perceber na fala dentro da música, nesse trecho, justamente essa resistência para dizer assim, peraí, isso aí não é só sua, não, amigo. Isso mesmo. Eu penso isso. Sabe, e eu acredito nisso também. A gente precisa resgatar essa coisa, dizer, peraí, isso não é do outro grupo. Todos nós somos brasileiros. Se a gente aceita que a camisa da CBF ou da seleção, enfim, as cores nacionais são de um grupo específico, a gente perdeu, não é isso, não, é nosso. Isso. Nós somos o mesmo. Porque a estratégia é essa, fazer essa segmentação, né, do nós contra eles. Então, assim, quanto a isso também penso igual a você. A gente tem que resgatar isso num sentido de resistência, assumindo justamente essa responsabilidade de quem nós somos, né? Coletivamente. A gente pode pensar diferente, mas não precisa se matar. Exato. Né? Então, não quando eu costumo dizer dentro da... Né, eu tentei dizer que eu não ia falar coisa de professor, mas coisa que eu falo nas minhas aulas, quando a gente está falando um pouco sobre a questão de política e democracia. Eu disse, gente, na democracia nós temos adversários, nós não temos inimigos. Isso. Né? Onde é que a gente tem inimigo? Em sistemas autoritários, porque quem está no poder vai enxergar inimigos na sociedade. Numa democracia a gente tem adversários. Adversários no qual sentido? Políticos, de ideias diferentes. Isso é normal, natural, né? Agora, a partir do momento que você olha para o outro que pensa diferente de você e você olha ele como inimigo, aquele que deve ser eliminado, opa, então temos um problema aí. É um pensamento nazista, né? Justamente. Nazi-fascista, né? Absurdo. Bem, Alci Rezende está aqui com a gente, né? Do The Rezendes, falando... vou falar da outra música, cara. Caixa de Papelão. Não pode faltar. Pô, Caixa de Papelão é uma das músicas que a gente... que é mais ouvidas, cara. Nossa, incrível. Né? E ela é uma música diferentaça, né? E só poderia ter feito com a Lá Acertar. Um abraço aí, Deon, Taça. Os caras são gente boa demais, cara. E tipo, é uma música diferentona, uma música diferentaça. E eu botei assim, disse, Deon, velho, eu adorei essa música. Ele me apresentou essa música quando a gente fez um show no Capitão Cook. Foi Lá Acertar e The Rezendes e Ferdinando Blues Trio. Foi antes da pandemia, bem antes da pandemia, acho que foi 2017, foi 2018. Ele me mostrou essa música no violão, a gente passando o som de tarde ali na frente do mar. Ele mostrou essa música, eu fiquei, cara, que música massa, que música linda, cara. Tudo se encaixa nesse mundo, caixa de papelão. Ele começou a falar, eu vi o cara na rua, velho, com um papelão, velho. Tipo assim, se encaixou ali, cara. Ele tá ali. É a capa do single, frio, né? A capa do single. Aí eu, porra, velho, que música massa. É fantástica essa música. Vamos gravar isso em 2017. Vamos gravar. Ele ficou naquela, né? Vamos, tá, não sei o quê. Aí veio, depois de 3 anos a gente se encontrou. E eu, e aí, velho, vamos gravar? Ele, bora. Aí eu disse, só que eu tenho uma ideia pra essa música. Eu quero recitar um poema em cima dessa música. Você fez o ele fez a voz principal falando a letra da música. Isso, e eu faço os poemas, né, segmentando ela. Então a música é totalmente diferente. Inclusive o poema é um poema meu misturado com um poema de um outro professor de português chamado... como é o nome dele, meu Deus? Agora fugiu da minha cabeça. É muito meu brother, andava lá em Helenildo também. Um cabeludo, cara, barbudo. Pô, como é que eu posso esquecer o nome dele, cara? Professor de literatura e de português. Ele lançou até agora um livro, recentemente ele lançou um livro, e esse poema está lá. O nome do poema que está nesse livro é A Mosca. A Mosca. E eu tinha um poema chamado O Mendigo. E aí eu misturei, aí eu pedi a ele, cara, e aí? Ele pode usar, cara. Pode usar, pode ficar à vontade. Eu misturei alguns versos com os meus, os deles com o meu. E aí ficou essa coisa, o bojo. E é uma música diferentona, assim. Minha mãe, meus pais ouvem, assim. Fica meio assim, então. Essa música é diferentona. Mas é uma das músicas que é mais ouvidas internacionalmente, não? Porque a gente acompanha, né? As audições pelo Spotify, pelo Spotify for Artist e pelo Apple Music for Artist. Ela é uma das músicas internacionalmente mais ouvidas, que as pessoas... Na gringa, ouve mais os resenhas. Mais do que... mais do que... Isso, assim, tipo assim, de busca. Sim, tipo sim. assim, porque
buscam mais caixa de papelão fora do Brasil. Eu fiquei, que massa, França, Inglaterra, eu fiquei, caramba, velho. E quando eu encontro Deon, essa música é massa demais, velho. A gente tá sendo ouvido, tal. E o processo de criação dela, velho, foi tipo em um dia, foi de criação não, de criação não, porque ela já estava pronta praticamente, os poemas estavam prontos, a letra estava pronta, ele já tinha a ideia do riff pronto, a gente foi gravar, a gente gravou esse som lá no Evans, Estúdio Evans, fica lá no Marcos Freire, estúdio belíssimo. Não conheço não, Belíssimo. sabia que tinha. Inclusive, poucas pessoas conhecem esse estúdio. É um estúdio belíssimo. O estúdio, cara, tem tudo lá e tudo de primeira qualidade. E a gente chegou lá numa tarde. E a gente matou numa tarde. E dentro dessa gravação tem um easter egg, que é o Fúria. Um abraço aí, Fúria. Fúria? Nunca mais até vi Fúria faz cara. parte da gravação de Caixa de Papelão. Foi, cara, onde é que Fúria entrou ali? Eu não... Fúria, ele grava um sim, no finalzinho ele faz uns agogô, acho que é agogô o nome do instrumento, no final. E ele foi uma peça importante, porque quando o Teixeira estava gravando a bateria dessa música, o pedal quebrou. Sim. E ele, como sempre trabalhou no estúdio, lá no lado B e tal, ele fez um armengo, velho. Ele fez um armengo no pedal da bateria de Teixeira, para o Teixeira poder gravar. Porque a gente tinha esse tempo e a gente só tinha essa grana para custear esse tempo. Então a gente teve que fazer de qualquer jeito. Então teve coisas que poderiam ter sido melhoradas. A gente fica sempre nesse sentimento, né? Sim. Se a gente tivesse mais tempo, poderia ter melhorado isso, poderia ter melhorado aquilo, poderia ter assim. Vamos regravar, velho? Mas eu fico pensando assim, já perguntei a Deon uma vez, cara. Não, que nada, velho. Foi o sentimento do momento. Esse é bem cara de Deon, velho. Foi o que era para ser no momento, cara. No momento as energias eram aquelas para ser, para acontecer. Então vamos deixar, meu irmão, as energias fluírem. E aí eu topo tudo. Eu disse, não, então é isso, cara. Se era isso para acontecer, Caixa de Papelão vai ficar assim mesmo. E é isso. E deu super certo, que eu acho muito, muito legal. A gente tem uma aceitabilidade legal dela. Né? E a gente tá tocando ela nos nossos shows de uma maneira até mais diferentezinha, certo? Sim. Porque para tocar naquela versão mesmo, só junto com o pessoal da Lacertai. Sim, porque tem uma célula ali da Lacertai que é bem não forte, tem como, né? pô. Bem demarcado. E, rapaz, e quem é aquele figura que fala no início ali, que fala, é o Teixeira. Esse negócio... É o Teixeira. Rapaz, gostei dessa ideia, viu? Esse contratempo que você tá fazendo com o Deon vai ficar bonito. Isso, velho. Ali é o Teixeira falando. Fiquei na curiosidade. Eu disse, mas quem é esse cara que tá falando esse negócio aí no início? O próprio Teixeira falando, o baterista da Lacertai, que ele fala isso. Eu peguei esse gancho, que inclusive quem mixou essa música foi Carlos Feitosa. Um abraço pra Carlos Feitosa também, né? Um abraço, Carlão. Cara super parceiro, super gente boa aí da cena, que a gente precisa dele, tá sempre no corre para melhorar e para fazer o que a gente precisar, ele bota a mão e faz. Ele fez, aí eu falei com ele, falei, velho, eu tô com um áudio aqui de Teixeira, velho. De Tassi, né? Ele não gosta que eu chame ele de Teixeira, que eu chame ele de Teixeira. Meu nome não é Teixeira, é Tassi. Você já falou várias vezes já, cara. Pois é. É melhor me chamar de José Berindromes. A gente não vai tirar essa parte da edição lá, tá? Só para avisar para você. Aí eu disse, eu tô com um áudio aqui, velho, de José Berindromes falando isso aqui. Ele achou perfeito. Não, vamos botar isso no início. E aí ficou aquilo lá. Cara, muito show, viu? E realmente, assim, você falando assim, né? Ela é bem diferentona mesmo. Eu lembro que quando eu vi a primeira vez, né? Foi no ano passado, nesse contexto ainda, né? Da pandemia, nesse processo todo de segurança. Eu ouvi aí... Eu fiquei achei estranho, assim. Cara, né? Confesso pra você, eu ouvi assim, tipo, negócio estranho. Aí vi aquela guitarra lá, aquela voz mais rouca de Deon, aí você fazendo o contratempo, aí cantando, aí eu fiquei meio assim, né? Eu disse, cara, peraí, eu tenho que ouvir de novo pra ver quem tá falando o quê. Tal. E aí eu, ouvindo algumas vezes, fui construindo a ideia, entendendo, né? Como é que era o funcionamento. Mas eu tava muito curioso com essa coisa de saber quem era o cara. Então, a todo momento era o Tassi, cara. Beleza, Tassi, abração, cara, pra você. E também nessa música, cara, tem algumas frases também que eu destaquei, assim, que eu coloquei, né? Acho que é você que vai falando, né? Sobrevive ao caos pandêmico. Eu peguei algumas partes, isso, tá? Sobrevive ao caos pandêmico, relapso ao tempo da morte que me rodeia. Isso faz parte da poesia do mendigo. Isso, a rua é deles ou minha, questione-me. E
vocês terminam, né? Mais pro final, né? Dá aquela ressaltada que eu faço aquela ponte meio assim com a Chlorokillers, né? Da coisa da resistência, e você falando, ainda tô vivo, vida, né? Isso. E ainda estou vivo, e que é o bonito. Eu agora me arrepiei aqui, viu, cara? Porque quando eu tava fazendo essa música, esse trecho final, ele faz: e ainda estou vivo na vida. É uma frase. Aí ele diz depois: e ainda estou vivo a vida. Então existe esse verbo aí que eu digo, caramba, velho. Que eu não tinha sacado. Eu achava que as frases eram iguais. Aí eu conversando com... Não conversando com ele, mas ficando percebendo. Ah, cara. Porque essa música tem um lyric vídeo. E para mandar para o cara que produziu o lyric vídeo, eu tive que fazer a minúcia mesmo da letra, né? Para mandar pro cara. E nessa parte final eu fiquei, gente, cara. Só fui descobrir aí, quando eu tava fazendo o lyric vídeo. Que achei mais bonito ainda o final, né? E ainda estou vivo na vida, e ainda estou vivo a vida. Cara, esse aí é do professor Deon. de português. É do Deon, no caso, Isso. né? Ah, tá. Okay. Ficou legal, cara. Ficou bem bacana e dá essa balançada mesmo no final, né? Cara, massa. Eu ainda vou gravar alguma coisa com o Deon, cara. Assim, você... Pô, ele é muito bom, velho, pra gravar, velho. Ele é um cara super, assim, tipo... como é que eu posso... Desprendido, velho. Muito desprendido. Eu vou te falar um negócio, assim. A primeira vez que eu tive contato com o Acertai foi no ano de 1995, meu Deus. Foi 96. 96, lembrei. Eu estudava na escola técnica, lá em Lagarto. E aí, eu lembro que o meu professor de artes, que era o professor Antônio Alvino Argulo, né? Massa. Toca pouquinho, né? Ele foi professor do conservatório também, né? Ou ainda, não sei se... Não, ele se aposentou, Mas ele foi professor do conservatório também de música, né? Eu acho que ele foi professor no conservatório eu acho que, também, se eu não me engano, o Roberto me falou que pegou aula com ele no conservatório. João está confirmando aqui, né? O nosso verificador acredita em João. Então ele foi sim do conservatório. E ele tocava muito, muito, muito assim. E eu lembro que ele fazia algumas oficinas, né? Lá com a gente, inclusive de violão. E eu lembro que a gente lá passava exercício, né? A gente ficava lá tentando passar. Tá? Aí a nossa expectativa é porque quando ele chegava, assim, né? Ele perguntava, tal, não sei o quê. Não, estou fazendo aqui, professor, exercício, mostra aí. Pá. Aí a nossa expectativa era ele pegar o violão para ele tocar. Quando ele pegar o violão, rapaz, aí, todo acabou. mundo assim, ó. Palco, atenção, lá na salinha, e ele tocava aquelas peças dele, cara, era muito bom. Sim, o Lacertai eu conheci por conta do professor Argulo, que conhecia Lacertai, né? Lacertai já estava na estrada, inclusive na década de 90 foram para abrir para o rock, né? Tiveram um diálogo lá com a galera de Recife, né? Chico Sainz, tocaram, né? Naquele mesmo período, né? Nos anos 90. E aí ele disse, olha, a gente vai receber uma banda aí, tal, daqui, local, né? E vamos lá para o auditório. Aí ele levou a turma para o auditório. Beleza, aí sentamos lá. Aí eu vi lá no palco do auditório lá a bateria, né? Aí tava... Até quem fazia parte era Tasser, Deon e Paulinho. Sim, Paulo Henrique. Cine Merne, né? Isso, perfeito. Aí vinha aquelas latas lá, aqueles ferro velho que o Paulinho batia, tocava lá como um instrumento percussivo, né? E a guitarra lá, tudo. Aí para um adolescente, né, cara? Na época eu fiquei olhando assim, disse, caramba, tem um show aqui, não sei o quê. Aí sentei, né, confortavelmente lá nas cadeirinhas acolchoadas, né, do auditório. Aí o professor Argulo foi lá, falou, né, disse, olha, é importante, sobre a importância da cultura local, da gente olhar mais para a cultura local e tal. Beleza, eu não sabia o que era Lacertai. Aí ele falou, né, o nome, né. Aí eu fiquei assim, para quando os caras começaram a tocar aquele som estranho, porque eu já ouvia rock, né? Só que eu nunca tinha ouvido um rock daquele tipo, né? Daquele jeito. Daquele jeito, com aquela guitarra suja, mas, com os riffs, aquela voz gutural de Paulinho, aquela bateria meio quebrada com berimbau. E eu disse, rapaz, o que é isso? Eu não tô entendendo direito o que está acontecendo aqui, meu irmão. Mas eu saí assim, eu lembro que quando terminou tudo,
eu saí com minhas ideias meio atrapalhadas, mas ao mesmo tempo, assim, me sentindo preenchido de ter vivido aquele momento, entendeu? Poxa. E, assim, eu falei sobre a questão de fazer alguma coisa com o Deon, com o Lacertai, porque a Lacertai faz parte da minha memória musical, faz parte dessa... foi uma das primeiras bandas daqui de Sergipe mesmo, que eu comecei a olhar, se ouvir e dizer, rapaz... Que eu lembro que eu morei em Simão Dias, né? Eu morava em Simão Dias. Então, a gente não tinha esse contato com as bandas. A gente não tinha banda local, assim, banda de rock local, né? Tanto é que uma das primeiras bandas de rock foi a que eu fiz parte, né? Que era uma banda de cover, inicialmente, chamada Holocausto. E depois que eu fiz a Mundo Básico também, que a gente fazia coisas autorais mais da cidade, né? Holocausto era mais cover. E aí, tipo, a gente... Né? O primeiro contato que eu tive foi essa e com a fita do Snooze. Isso quando eu fui para Lagarto em 96. Aí que comecei a ter essa troca, porque tinha um ônibus que trazia os professores e que trazia também alguns estudantes que vinham de Aracaju. E aí nessa coisa aí, conversa lá, conversa vem, de repente os caras traziam lá um cassetezinho, né? Um cassete e tal. Snooze, o que é isso, né? Lacertai, no caso, eu não peguei fita, nada assim, eu vi ao vivo mesmo, né? E, assim, aquilo me impressionou bastante e eu fico nessa minha memória musical, meio tipo, caramba, eu tenho que fazer alguma coisa com o Lacertai, velho. Aí, Dão, tem que fazer uma música com o Alisson, velho. Pois é, cara, sim. Não, eu já tenho até letra, viu, Dão? Tá. Inspirado em vocês, inclusive. Mas, assim, eu vou ter esse papo com o Deon e tal. Nunca mais tive a oportunidade de encontrar, sempre que encontro é um cara... Já toquei junto, assim, né? Ele tocando com a Lacertai, com a Mundo Básico. Inclusive, fui no Campo do Crioulo, que eles faziam um evento, né? No Natal, né? Os natais dos povoados, né? Que é a festa da padroeira, que o pessoal chama de Natal, né? Natal em fevereiro, em março, em janeiro, que era dos povoados. É uma viagem isso. Mas eu acho um barato. E eles faziam, na festa da padroeira, e estava rolando lá a missa na igreja. Isso no povoado, no Campo do Crioulo. A missa na igreja... A festa profana mesmo, que né, trazia uma bandinha lá de arrocha, não sei o quê, de forró lá. E atrás da igreja, os caras montavam um palco, esse palco lá no chão. E o que eu achava muito bacana, porque na hora que Deon ia tocar, os moleques, os meninos, ia lá, tá, Deon, tocando com taça, os meninos lá. Tipo assim, sabe? O acolhimento. O acolhimento mesmo da própria, né? Do próprio povoado, assim, né? Com eles, assim, era muito show, cara, muito massa. Bichão, estamos chegando perto do final, cara, mas aí antes da gente caminhar pro final, eu queria saber quem é Zé Alonso, bicho? Porra, velho. Pergunta da porra boa. Cara, Zé Alonso foi um brother que viveu lá com a gente em Riachuelo, que praticamente influenciou, assim, a nossa vertente de andar de skate, de andar de patins, de conhecer um esporte radical, né? Que ele foi, acho que, uma das primeiras pessoas que saiu assim de Riachuelo mesmo para desbravar, né, essa fronteira, para surfar, tal. E aí ele chegava nas praças de Riachuelo contando as histórias, né, as aventuras que ele passava, tal. E a gente mais novo, né, que gostava de esportes radicais, um andava de patins, outros andavam de skate, outros andavam de mountain bike. Ele ficava contando aquelas histórias e a gente ficava embasbacado assim e tal. Porra, Zé Alonso é massa, velho. O cara... Ele tem várias histórias, esse cara, assim, várias histórias assim de sair daqui de Sergipe e conhecer os Estados Unidos, cara, sem dinheiro e tal. E também aventureiro, né? Ele era um cara muito aventureiro, cara. Ele já morou em uma caverna em Curitiba. Dizem que ele fez um filho com uma índia na Amazônia. Então ele é um cara, ele era uma lenda, assim, uma lenda que a gente que era vivo de Riachuelo para nossa geração. Mas ele ainda vive? Não é vivo, ele faleceu. E eu fiz essa música justamente para marcar, assim, né, velho? Que quem é você, como ele falava, né? Quem é você, cabeça fina? Ele sempre tinha um apelido para a galera que ele conhecia. Ele não chamava ninguém pelo nome, ele falava um apelido, né, da pessoa. E eu tive que fazer essa música depois que ele morreu, porque ele é uma memória afetiva dessa minha juventude, assim. Ele era o cara mais radical que eu tinha conhecido num momento, e um cara que ele era desbravador. Teve uma época que uma revista de skate, chamava, acho que era a Tribo do Skate,
Os caras com as revistas na mão, de repente ele folheando lá, rapaz, o Zé Alonso aqui, velho. Uma foto não sei aonde, com os caras no skate. Celebridade aí. Então, o cara, ele era esse cara, velho. Entendeu? E ele convivia com a gente. Massa. Apesar dele ter uma idade mais avançada, né? Que ele poderia estar nos barzinhos lá e tomando cerveja com os carinhas da idade dele, ele gostava dessa galera jovem. Porque ele envelheceu, mas ele ficou assim, jovem. Ele viveu a vida dele toda nessa onda, né? O trampo dele, ele às vezes ia pra praia, comprava umas frutas, tal, fazia uns drinks, sei lá, ou vendia as frutas mesmo pro surfista, já tinha uns pointzinhos dele, fazia o dinheirinho dele ali pra comer, sei lá, pra fazer alguma coisa, surfar, ele viveu essa onda, cara. Ele viveu esse cara, viu? Ele viveu o que ele quis viver. E ele é essa memória. Essa memória afetiva que a minha geração em Riachuelo tem, né? Dizer, Alonso, um cara super gente boa, não temos o que falar dele de absolutamente nada, assim, um cara que ele sempre foi um cara muito pra frente, sempre deu ideias positivas pra gente, né? Vai ter que estudar, tem que aprender a falar inglês, sacou? Você seguiu a risca aí, tá vendo aí? Tem que aprender a falar inglês. Ele chegava pra mim, what's up? What's up? Eu tava aprendendo a falar inglês na época, gurizão. Ele já chegava lá em Riachuelo. Você imagine, numa cidade interior, chega um Rastafari que morou lá, tal, isso aqui, foi pros Estados Unidos, que voltou com a prancha de surf. Às vezes fazia algumas coisinhas que a gente não pode dizer. Aí lá tem uma maré. Fumava um beckzinho. Aí tem uma maré. Tem uma maré lá em Riachuelo. É tanto que é surfista de maré, porque ele, num momento desse, né, muito doido, ele achou que era uma praia. Aí foi pegar uma onda no rio com uma prancha. Aí ele disse que é surfista de maré, né? Pô, ele esse cara, bicho, icônico. Figura, assim, que viagem, cara. Figura que icônica. viagem. Tem muita gente aqui em Aracaju que conhece Zé Alonso, saca? Essa geração da década de 90 que andava... Tinha um bar, rapaz, que ele me falava muito, que vinha na Orla. Não me lembro agora o nome, mas era um bar muito famoso, que só tinha ele, que o cara que vendia uma cachaça. Ele me falava que essa uma cachaça era muito... Que o pessoal ia pra lá pra tomar essa batida. Ficava ali perto dos arcos, antigamente. Eu não sei, cara. Era o point dessa galera. Porque das nos anos 90 eu tava em cima É, disso, cara. Era o point. Poxa, depois vocês da rádio, quem tá ouvindo aí, se quiser, depois mandar pra rádio aqui o nome desse lugar. É um lugar icônico, inclusive, assim, dessa juventude aí, que o cara fazia uma batida, você ia lá, ninguém tinha dinheiro pra comprar uísque e cerveja. Ia lá nesse lugar, comprava uma batida, que era baratinho, tipo, uma batida pra 5, 6 caras, ficava todo mundo doido, ficava todo mundo pronto pra se divertir. E era isso, ele ficava falando desse bar pra gente e tal, enfim. Era um cara que desbravou, né? Desbravou a vida, desbravou do jeito dele. Foi um cara que viveu entre a gente, que deu ideias positivas, né? Que vai ficar na nossa memória. É isso aí. Show, beleza. Bem, Alci, estamos chegando no final, cara. A conversa foi boa pra caramba. Estamos aqui já chegando perto de 1 hora. Massa. Já, eu acho que o tempo passou que eu nem senti, rapidão, né, cara? Mas também o papo tava bom, tava legal. E aí a gente acho que conseguiu falar bastante e tal, né? Então foi uma conversa bem bacana. Deu pra gente fazer a apresentação. E pra gente ir pros finalmente já, né? Já encerrando o programa, eu queria que você falasse onde é que a gente pode encontrar, né, o material do The Resendes. Massa. Pô, o The Resendes está em todas as plataformas digitais, né? Mas você pode encontrar com o maior acesso que a gente tem na principal rede social, é o Instagram. Lá no Instagram, que é @TheResendes, THERSZENDS. O Resendes tem gente que não encontra, porque coloca só com Z ou só com S. Sim. O nome da banda, The Resendes, tem os dois. Em The Resendes. Então é isso aí. Lá no Instagram, né, que é a nossa principal ferramenta que a gente está alimentando sempre. Inclusive, era até para eu ter gravado aqui, cara. Seria bacana a gente ter gravado aqui ao vivo no Instagram. Eu me lembrei agora. A gente poderia colocar. Você botava no seu, botava no meu. Sim. Ficava 2 canais assim. Mas enfim, me lembrei só agora. Pode encontrar a gente no YouTube, com esse mesmo nome, né? E no Spotify, Apple Music, Deezer. Fiquem à vontade para pesquisar, para ouvir nossas músicas, para trazer sugestões, para falar, para dar pitaco. Seja você, meu irmão. E vamos todo mundo aí ouvir o som de Sergipe, vamos dar valor ao que é da terra, né? Que as bandas daqui precisam muito de vocês. É isso aí. Valeu. Quero também deixar um abraço aqui para Rádio IFES, Comunicação Interna Sem Fronteiras,
É isso? Queria mandar um abraço aqui pra galera que tá no estúdio. João João. tá aqui, Rosendo Rosendo seu ali, quase que parente, né? O próximo baterista, o guitarrista, alguma coisa pra banda, né? Porque a Resende tem que chamar esse aí também. Vai da família. Quero, de prontidão, agradecer imensamente aqui ao meu brother, Alisson, cara. que faz um som bacana pra caramba, já me encontramos algumas vezes, já trocamos algumas figurinhas, estamos participando da mesma playlist aqui, que tem uma playlist bacana aqui. Sim, fala da playlist, cara. A gente tem uma playlist aqui, cara, que inclusive vocês que estão ouvindo a gente, se quiser pesquisar, saber qual é que tá rolando do som de rock de Sergipe, tem uma playlist chamada Nova Onda do Rock Serigi. Essa playlist você encontra ela no Spotify, você encontra ela no Apple Music, você encontra ela no Deezer e você encontra ela no YouTube. Lá você vai encontrar 29 ou 30, não me esqueci agora quantas bandas tem agora nesse exato momento, mas toda semana ou todo mês entra um artista novo com uma música nova e a gente sempre está colocando o som que está rolando, quem está produzindo, quem está fazendo. Vale muito a pena você dar um saque, principalmente para aquelas pessoas que acham que em Sergipe não tem rock, que Sergipe não tem música, que Sergipe não tem cultura. Vai lá nessa playlist que você vai se surpreender. Você vê a quantidade de música boa que a gente tem lá, de artistas fenomenais que vocês podem gostar e consultar e ouvir diariamente. O nome da playlist é 41 artistas nesse momento. João já confirmou com a gente. 41 artistas nesse momento. É fenomenal. A playlist você coloca pra tocar, velho. Você dá o play pra tocar. Quem gosta de rock and roll, quem gosta da vertente rock, vai se amarrar, porque tem de tudo aí. Tem thrash metal, tem heavy metal, tem rock, tem soul, tem jazz, tem punk, tem progressivo, tem noise, tem tudo aí. E tudo artistas locais, artistas de Sergipe, de Aracaju, que está gravando, né? Que está fazendo seu corre, que é difícil gravar, é caro gravar, é muito caro, música é muito caro, e a gente precisa realmente da ajuda de vocês, dos sergipanos, da galera, né? Que a gente sem vocês não é nada, não é isso? Então um abraço, galera. Esse é o recado de Alci, da banda de Resende. Posso falar também do show? Sim, o show, sim. Vai ter um show agora, né? Amanhã, né? Amanhã, no caso, sábado. Sábado, sim. Vai ter um show amanhã, sábado, no Capitão Cook. Vai rolar a 6ª edição do Rock do Pirata. Essa edição vai ser uma edição fantasy, né? Ou seja, você pode botar uma fantasia para ir, ou se você não quiser ir fantasiado, não tem problema. Mas quem estiver fantasiado vai estar participando de um concurso, né? Que vai sortear um brinde surpresa lá para a melhor fantasia da noite. Opa! E na noite vamos ter The Resendes, vamos ter Amagatos, que é uma banda nova que fez um som bacana e lançou um EP recentemente. Vamos ter a Origami Aken, que está metralhando aí de coisas, de artigos, de música, de muito conteúdo bacana. E vamos ter também uma banda lá do Bugio, que mistura reggae com rock and roll, chamada Rusticamente Rock and Roll. Então, tem estilo, tem música para todo gosto. Tem rock, tem heavy, tem reggae, tem hip hop, né? E tem o que a gente mais gosta, tem a música. Tem arte para você de primeira qualidade. Valeu, espero vocês lá a partir das 20 horas, Capitão Cook. Amanhã é nóis. Valeu! Valeu, Alci. É isso aí, vamos encerrando aqui o Diga Aí com o apoio de João Vitor. Rosendo também dando aqui a sua participação. E é isso aí, aqui é Alisson, a gente se despede. Até o próximo Diga Aí. Valeu! A Rádio Ips apresentou o programa Diga Aí. Continue ligado. Rádio Ips, comunicação sem fronteiras.